Ecoabo Oremi Vídeos. Sejam bem-vindos, amigos e amigas, ao terceiro vídeo. Gostaria de apresentar a todas as pessoas a apresentação da escola. O que nós nos propomos a fazer? Quem somos? Quem somos? Somos estudantes e pesquisadores do idioma Iorubá, que há anos estamos prestando serviços educacionais, invocando conhecimento da língua Iorubá e criando diferenciais, que hoje são identificados no meio religioso africanista do culto aos orixás Rio Grande do Sul, e na área do conhecimento humano e comercial, exportação e importação. Noção: a cultura Iorubá é milenar, a tradicional na África Ocidental, que também tem uma forte influência na cultura social brasileira. Ela tem uma origem na Nigéria, grupo étnico dos estados Iorubá, África Ocidental. Devido ao aspecto essencial da força cultural milenar e tradicional, bem como o idioma Iorubá, espalham-se pelo mundo e praticadas por mais de 150 milhões de pessoas em países como República Popular do Benin, República do Togo, República da Costa do Marfim, República Federativa do Brasil, República do Haiti, República de Cuba, Comunidade das Bahamas, Estados Livres e Associados de Porto Rico, Estados Unidos da América, Canadá, República de El Salvador, República de Trinidad e Tobago, e Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Estado de Israel, República Francesa, entre outros. Historicamente, a ligação e o estreitamento do Brasil com esta cultura dá-se com a entrada no país dos africanos escravizados oriundos da Nigéria. Dentre a diversidade cultural africana existente no Brasil, a cultura Iorubá é a que possui maior influência na sociedade brasileira. O idioma Iorubá, no período colonial do Brasil, era a língua mais falada, chamada língua geral dos escravizados pretos africanos e negros, bem como no início e durante o Império, perdendo seu uso após a abolição da escravatura e início da República, sendo usada somente em pequenos grupos étnicos de pretos africanos, afrodescendentes, negros e em cerimônias religiosas africanistas. As práticas religiosas do preto e o negro africano, nascidos no período colonial, têm estreita relação com a história do país. Existe a história da África sem o Brasil, mas não existe a história do Brasil sem a África. Visão. Sermos um elo de treinamento qualificado do resgate da língua Iorubá, em constante evolução no ensinamento aos simpatizantes, adeptos e praticantes do culto aos orixás, Batuque do Rio Grande do Sul, bem como no surgimento recente na área de trabalho, na parceria comercial biocombustível brasileiro com países da terra dos pretos e negros africanos, centro-oeste da África. No campo comercial, acontecimentos recentes mostram um substancial aumento nas atividades comerciais entre os dois países, facilitado especialmente pela conexão aérea e naval diretas. Atualmente, existem mais de 12 empresas brasileiras operando na Nigéria, engajadas em diversas atividades de exportação e de tecnologias e maquinários, implementos agrícolas, ônibus e peças de carro, Volkswagen,
montadas na Nigéria, eletrodomésticos, construções civis e de estradas, instalações telefônicas, construção de frigoríficos, compra de carnes congeladas bovinas e de frangos, e de tecnologia na criação de gado. Em contrapartida, importamos petróleo e borracha nigeriana. Espera-se que as excelentes relações existentes entre os dois países continuem e prosperar para o benefício de nossos povos. O embaixador da Nigéria, Babagama Kingibe, acredita que mudanças virão e proporcionará um ambiente favorável ao maior investimento internacional. Quem diria há 10 anos que a China seria o que é hoje? Provocação do embaixador. O que será a Nigéria daqui a 10 anos, sendo um dos maiores produtores de petróleos e importadores, importante país na extração de minérios, grande produtor de borracha. Além disso, possui um desenvolvido agronegócio e uma agropecuária de feição moderna, a terceira produtora cinematográfica do mundo, bem como possui também uma excelente rede escolar de níveis 1, 2 e de universidades modernas integradas aos sistemas de ensino da Europa e América do Norte, Estados Unidos. Próximo. Missão: otimizar soluções integradas e qualificadas da informação e pedagogia da língua iorubá, bem como na formação de monitores do idioma iorubá em nosso estado e país. Justificativa. O monolinguismo é o alfabetismo do futuro. Ele representará para os nossos filhos quando esses se tornarem adultos. Temos o exemplo do que aconteceu com a habilidade de ler e escrever ao longo dos séculos, e que hoje constitui um grande problema para quem não possui. Pode muito bem vir a acontecer com a habilidade de não se dominar uma segunda língua. Objetivos gerais: situar o aluno no mundo globalizado e em constante transformação, contribuindo para a sua formação geral enquanto indivíduo e enquanto cidadão. Capacitar alunos para a formação de novos monitores da língua iorubá em nosso estado e país. Objetivos específicos: desenvolver as habilidades de ouvir, falar, ler, escrever a língua estudada. A Lei Federal 10.639, de 9 de janeiro de 2003, permite integrar a língua iorubá como disciplina no currículo escolar no ensino fundamental e médio, em escolas particulares e oficiais em nosso país. Nota: a Lei Federal 10.639, de 9 de janeiro de 2003, as sociedades africanas que reparam a invisibilidade e a legitimam espaço de atuação, reivindicadoria e valorização das culturas africanas, culto étnico dos estados Iorubá, Nigéria e afro-brasileiro, como disciplina do currículo escolar no ensino fundamental e médio, em escolas particulares e oficiais, bem como incorporar nas disciplinas de pedagogia e história nas faculdades e universidades do país. Tem como objetivo também o condenatório do racismo e de etnocentrismo. Com base nessas iniciativas, o governo federal aprova a Lei 10.639 de 2003, que obriga os sistemas de ensino a incorporarem a temática de história e cultura afro-brasileira.
Metodologia. Metodologia. No Ile Ko Auye Ede Yorubá, Escola de Ensino Prático da língua do idioma Yorubá, foi adotado a metodologia do professor Valmir Chagas, que o aluno aprende a ouvir, falar, ler e escrever, com fixação pelo método de repetição. Certificação reconhecida pelos órgãos educacionais, Estado do Rio Grande do Sul e país. Orientador, Júlio César Ferro, que sou eu, comendador, agente cultural, pesquisador, escritor e tradutor. Pertence à Ordem do Mérito Cultural Carlos Gomes, no grau de comendador, pela Sociedade Brasileira de Artes, Cultura e Ensino de São Paulo, vinculada ao Ministério da Cultura. Torre de Pedra Cultural Porto Alegre, pesquisas e reportagens, Academia Literária do Vale dos Sinos, Alvales, integrante, Júlio de Aganjuci, Alabojutó Tia Orixá, zelador de Orixá, estuda a língua iorubá desde 1978. Mais informações? Eu moro na rua Senador Salgado Filho, 2149, Centro, Parque Amador, Esteio, Rio Grande do Sul, CEP 93 260 141. Telefones: DDD 51 3473 0726. O celular 9101 3856. E-mail escola-idioma-yorubá@gmail.com. Skype julio.yorubá, tudo minúsculo. Suporte para dúvidas de ortografia do idioma iorubá. Então vamos dar continuidade. Que no vídeo anterior, do número 2, eu disse que ia contestar o livro da Afobras, que tem erros gravíssimos nesse livro, tá? E eu quero dizer aos senhores que esse livro foi feito através da Afobras, com grande esforço, com grande dedicação. Aonde o próprio autor, o Jorge Berardi, diz: nossos axés estão totalmente deturpados, porque foram transmitidos oralmente, como é da nossa tradição e costume. Então nós temos que, a partir do livro do Jorge Berardi, procurar aperfeiçoar esse livro. Porque existem erros no início do livro, é bem fácil de se mostrar, aonde ele mostra os axés, que ele bota bara, bar. Isso aqui quer dizer melancia. Ele é bara, não tem esse último acento no A. Tá? E bará não existe. Ou é bara, ou bara sem acento. E, além disso, a língua iorubá, conforme ela foi escrita, tá? Segundo eu sei, chegou essa informação para mim, que ele colocou na capa no início do livro a fotografia do Gideon Babaloá e do... Tá? Essa fotografia aqui é de 1990, quando ele estava fazendo um curso de letras na URGS. Tá? A fotografia dele recente, de 2011, é esta aqui.
Ele hoje está com 56 anos. Aquela fotografia anterior, ele tinha 30 anos, nem isso. Então, eu quero dizer para os senhores e que o povo fique sabendo que em 1990 eu fiz um curso com ele na URGS, né? De ouvinte, porque eu viajava muito naquela época. E convidei ele para um futuro, para nós fazermos uma escola de língua iorubá no estado do Rio Grande do Sul. Ele me confessou o seguinte, que ele, a família dele, do grupo étnico iorubá, não pertencia ao culto dos orixás. A religião dele é outra. E ele não poderia me auxiliar nisso aí. Como a ninguém ele poderia auxiliar. Inclusive até o próprio Jorge Verardi. O Jorge Verardi colocou essa foto do Gideon aqui por amizade. Então, em 2011, ele esteve aqui para reeditar o livro dele, o Iorubá Moderno. Eu mostrei para ele, ele ficou furioso, ele disse que ia interpelar na justiça. Eu fiz de tudo para ele não fazer isso aí, pela amizade que eu tenho com Jorge Verardi. Né? Porque ele colocou da seguinte maneira: estive pensando sobre a relação da força da cultura e da religião africana no Brasil e, lendo o livro Axés dos Orixás, no Rio Grande do Sul, cheguei à conclusão de que, na verdade, essa cultura milenar é muito forte aqui no Brasil. A palavra axé não se escreve assim como está no livro. Assim seja, é axé. Axé. Né? Em língua iorubá, que significa assim seja, e ela possui outros sentidos, como axé, força, poder, comando, autoridade, lei, virtudes. Né? Essa mesma palavra é usada no sentido da reza, dentro de diversas culturas afro-brasileiras. Reza é adorar, e não axé. E dessa forma, o livro do Babalorixá Jorge Verardi é muito importante aos religiosos interessados e ao público em geral. Sem dúvida, será de efetiva utilidade na busca da identidade maior da realidade afro-brasileira. E ele botou a assinatura do Gideon Babaloa e do... Ele não falou isso, ele não escreveu isso, e nem deu o assessoramento na tradução dessas rezas. Segundo as informações que eu obtive, desculpa, essa tradução para a língua iorubá foi feita no Uruguai por um cidadão inglês, mas de pais iorubás. É a informação que eu tenho, porque não foi o Gideon que fez esse livro. Não foi ele que fez. Prova está que eu tenho aqui, ele me deixou agora em 2011, todo o currículo dele, inclusive o passaporte dele, tá? Aqui. Todas as informações do passaporte, está aqui, ó, 28/3/2011. Esse livro foi editado em 2010. Então, não é que eu queira estar desmentindo o Jorge Verardi. Ele colocou a fotografia do Gideon como amizade. Mas o Gideon se revoltou com isso aí. E eu fiz de tudo para não dar um atrito entre
entre os dois. E graças a Deus ele não contestou. Agora, o que eu quero contestar nesse livro, e do primeiro livro dele, que foi feito somente pela fonética, sem tradução, sem nada, eu falei para o Jorge Berardi e disse para ele, e como eu digo para todo mundo, qualquer língua estrangeira escrita no Brasil tem que ter a tradução, senão se torna crime. E ele fez esse livro e colocou em Iorubá a fonética e a tradução. Lamentavelmente, a tradução do português com o Iorubá não coincide, não fecha. E quem lê os dois livros vai se dar conta disso. Então nós temos que procurar aperfeiçoar esse livro, fazer em CD e dar gratuitamente para as casas de religião, já que os tamborilheiros são analfabetos ou analfabetos funcionais. Então, eles que têm que se enquadrar a nós e não nós a eles. Aqui, no início, tá o curso de cultural e língua Iorubá para profissionais das escolas de ensino. A minha meta, para me obter a ajuda do Gideon, né, eu tinha que fazer para as escolas, eu não podia entrar em religião. Porque eu também achava, se a pessoa estudasse a língua Iorubá, soubesse as palavras, a gramática da língua Iorubá, que é bem diferente da língua portuguesa, eu achava que qualquer aluno meu, ou da escola, melhor dito, poderia traduzir essas rezas, poderia saber o que estava dizendo nas rezas. Mas o que eu recebi? Eu fiz alunos, fiz monitores, mas eles não querem. Eles não querem dar aula. Somente um deles, que é o Marco Antônio Gasperin, que tem alunos. Agora o Alexandre Saquinés, Alete Marques, o Davi Moisés Pacheco, Marcelo Colato, que é aqui da nossa região, não querem dar aulas. Ou não pode dar aulas devido aos compromissos profissionais deles. Então, eu estou inclinado a parar com a escola. Eu estou inclinado a pedir para o meu contador deixar a escola inativa, para que eu possa fazer corretamente esse livro. Fazer na língua Iorubá, na fonética e na tradução. Porque, desta maneira, em vez de ter um conhecimento, eles estão tendo um conhecimento errado. Porque a língua Iorubá, ela é totalmente diferente da nossa língua. A nossa língua é latina e a língua Iorubá é uma língua tonal. Eles não usam preposições nas frases. Então, tem que se saber colocar. Desculpa. Tem que saber se colocar a frase para que as pessoas aprendam e fazer a tradução correta. Agora eles escrevem em Iorubá aqui neste livro, né? Escreveram em Iorubá e estão dando outra tradução totalmente do que está escrito em Iorubá. Eu não estou contestando o trabalho desse inglês, filhos de Iorubá, porque eu faço ideia, pegar esse livro aqui pela fonética, porque está tudo pela fonética, aportuguesado, e fazer o que ele fez, traduzindo para o Iorubá, foi um serviço árduo.
Então, já que já temos o início, vamos acertar. Eu quero o melhor do batuque. Eu não sou um crítico. Eu quero o melhor para o batuque. Porque em outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, dizem que o nosso culto é uma pagelança, que ninguém entende nada aqui. Esta história, nos próximos vídeos, eu vou dizer para os senhores e senhoras por que nós tivemos que fundar a Fobras no início dos anos 70. Então, o batuque tem vários marcos. De 1948 a 1970, que eu posso documentar. Antes disso, não tinha nada escrito. Em 1948, através de médicos, Dr. Ernesto Laporta, Carlos Galvão Kerbs, Raimundo Nina Rodrigues, aonde eles foram na Bahia para buscar subsídios, de 1948 a 70, aonde nós tínhamos duas grandes mães de santo. A mãe Andressa Omoxum, filha do grande Babalorixá, Babalaô, o Alabojutó, ao Orixaxá, como vocês queiram, chamado Antoninho do Monte Serra. Depois da mãe Andressa, veio a nossa mãe menininha do Cantoá, do Rio Grande do Sul, que se chama Mãe Moça, a mãe Lídia. Isto eu vou mostrar para os senhores e senhoras por que nós tivemos que, em pleno regime militar, termos uma federação. E que depois que o fundador faleceu, trocou de nome esta federação. Então eu vou contar a história para vocês. Vocês vão ficar apavorados. A história é simples. Até 1970, existia quinzenas de 15 em 15 dias nas casas de religiões, e era somente para os filhos e simpatizantes. Os filhos adeptos da casa. Ali era tocado o tambor, e que o orixá que chegasse tinha que ser testado. Testado com a carainá, que é o bolo de fogo, a jeré, que é o tipo de um escorregador de massa, em barro, cheio de furo, com carvão incandescente, botava na cabeça. E outros axés, como mel quente, com azeite quente, na frente, em público. Não tinha ir para o quartinho. Era em público. Quem tem feitura até 1980 passou por isso. E tem muita gente que passou, que eu sei, que são contemporâneos meus. A federação veio para fazer o seguinte: nós abolirmos essas provas. Então, por quê? Na Declaração Universal dos Direitos do Homem, tem uma cláusula, artigo 5, que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Tá? Então foi abolido a partir da fundação
da federação. Aonde eu fui conselheiro do primeiro presidente, seu Emílio Rocha, tanto eu, como Herculano, como Lindomar Alves, Iano Alves, e outros que tem aí, e outros que já faleceram. E ficou esta parte para uma só prova, né? Que era a falar. Engraçado que antes o orixá nascia falando, porque ele era testado. O pai ou a mãe de santo só deixava ir para o salão aqueles que eles achavam que realmente tinham orixá. O que estava em dúvida não entrava para dançar e nem recebia o orixá. Porque se recebesse, era testado em público, até em festa. Então, qual era o objetivo disso? Por que nós tiramos as provas, os testes? Para poder proliferar a nossa religião. Porque qualquer adepto, qualquer simpatizante que visse aquilo, não, eu não quero essa religião, tá louco? Não, passar por prova, pela chapa, que botavam, conforme estavam aquecendo a comida para servir, botavam no fogão a lenha, aí o tamborileiro tocava um alujá, e o pai de santo ou a mãe de santo botava aquela chapa, dança em cima da chapa quente, o alujá. Hoje não se vê isso. Hoje se vê mistificação. Hoje se vê muita mistificação. Pessoa que passa um ventinho pela orelha assim, chegou meu orixá. Hoje o que está dançando no salão é Egum, é caboclo, é Exu. Será que o orixá está ali? Será que nós podemos confiar nesse orixá? Se me perguntarem se eu sou a favor da prova, eu sou. Eu sou. Eu acredito que muita gente ia disparar. Então, isso vem perdendo a força do batuque. Isto nos próximos vídeos, não é só isso. O batuque hoje virou uma farsa. Uma farsa na feitura. Uma farsa de festa de orixá. Isto eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar, eu tenho documentos, eu tenho como provar. Porque houve uma inversão. Para poder proliferar. Porque nos anos de 1950, não tinha 200 casas de religião afro-brasileira no estado do Rio Grande do Sul. Tenho como documentar. 200 casas, mas não só de batuque. Era umbanda, quimbanda, batuque. Tudo isso não tinha 200 casas no estado do Rio Grande do Sul. Então, depois de 70, começou a fluir. E há pouco tempo atrás, o IBGE fez uma análise em todo o Brasil, qual era o estado, qual era o local que tinha mais casas de religião africana. Deu o estado do Rio Grande do Sul. Passamos da Bahia, passamos do Rio de Janeiro, passamos de São Paulo. Mas será que são reais? Eu faço essa pergunta. A própria Bahia começou a eliminar esses falcatruas, vigaristas que vieram da informalidade, a informalidade que nós tivemos no governo Brito, que ele pagava indenização e as pessoas saíam para botar negócio por conta própria, e muitas dessas gente vieram para o batuque, sem saber nada. Quanto é que o senhor me cobra para me aprontar, como eles dizem?
Aprontar, se vocês verem o verbo aprontar no dicionário português, é quando a gente morre. Não é quando se inicia. É só ver o verbo aprontar. Aprontar-se. Eu me aprontei. Isto não se diz, porque quem se apronta morre. Eu tenho feitura. Eu tenho feitura de orixás, de caboclo. Eu não tenho de caboclo, eu estou dizendo as pessoas. Pode ter feitura para caboclo, para Exu. Exu, dizem que eu sou contra Exu. Exu para mim é uma entidade verdadeira, tanto quanto um orixá. Vamos acabar com esse diz que aí que eu sou contra Exu. Eu não sou contra Exu. Eu cultuo orixá. Somente orixá. E na parte da feitiçaria, o Elebara, o Bara, que é correspondente ao Exu. O Elebara é o Exu Iorubá. Então, eu quero deixar esse terceiro vídeo, e como nós temos muitos assuntos para revelar, para quem está iniciando, para quem já está, para saber como é que era no passado, como é que é hoje, inclusive a feitura. Porque feitura, banho de sangue não é feitura. Feitura tem muito segredo. Muito segredo. Mas segredo entre o feitor e o iniciante. Então hoje estão fazendo barbaridades aí, dando banho de sangue e entregando axé, entregando tudo para abrir casas de religião. Ainda há pouco tempo atrás eu escrevi que tem pessoas que vêm aqui, ai Pai Júlio, como é que eu sei a cabeça de uma pessoa pelos calendários permanentes? Eu escrevi e mostrei que aquilo ali é falso. A cabeça de uma pessoa, o orixá de uma pessoa, se vê no búzio. Porque não coincide esses calendários permanentes. O que pode se aproveitar, como diziam os antigos, é o primeiro dia do ano. 1º de janeiro. Se tem uma pessoa que nasce neste ano que nós estamos, no 1º de janeiro, que caiu numa sexta-feira, com certeza essa pessoa é escrava do orixá que corresponde à sexta-feira no Rio Grande do Sul, à sexta-feira no Rio de Janeiro, à sexta-feira que corresponde ao orixá em São Paulo, que corresponde na Bahia. É a única coisa que eu vejo de útil. Porque ninguém sabe, ou muita gente nem sabe, qual foi o dia da semana que caiu o 1º do ano. Não é fácil a gente gravar isso aí. E nem os pais dizem para a gente. Né? Quem é que governava o ano. Então nós temos muito assunto. Eu peço, por gentileza, a todos que estão me assistindo, que estão curtindo, que estão compartilhando esses vídeos que eu estou fazendo, que estamos fazendo, se inscrever no YouTube. Se inscrever, quando você abre o YouTube, diz assim, inscreva-se, em vermelho. Clica ali, bota o seu nome, o seu e-mail e deu. Aí quando os próximos vídeos, você só coloca o meu nome e já abre a página direto. Vai lhe facilitar. E agradeço a todas essas pessoas que vêm curtindo. Para tão pouco tempo eu ter essa quantidade de gente me acompanhando, me dando crédito. Tem muita gente que diz que eu sou arrogante, que eu sou um cara nojento, que sou um crítico. Não, eu sou um cidadão muito simples e humilde. Eu moro numa casa de tábua, que tem uma cerca de costaneira na frente.
A minha cozinha, o meu salão é humilde, é simples, não tem luxo, porque axé não quer dizer luxo. Porque andaram dizendo que eu andava me escondendo atrás de um tapume, que eu era uma árvore seca. Um dia, se eles chegarem na idade que eu estou, que dê graças a Deus. Tá? Um surto que está havendo de assalto, assassinato, bala perdida, ninguém sabe quanto tempo dura. Eu estou fazendo isso tudo e dizendo porque todos nós seres humanos temos uma validade. Tá? Eu estou com 66 anos, estou próximo a fazer 67. Não sei quanto tempo eu vou durar. Ao menos vocês vão ter a certeza pela minha boca quem eu sou, não do que os outros estão falando. Obrigado e até o próximo 4º vídeo.